baixa produtividade e os altos custos da pecuária tradicional estão inviabilizando o negócio. Produzir com eficiência talvez seja a alternativa, mas para ser eficiente é preciso usar estratégias, como adotar técnicas de manejo de pastagens visando um melhor aproveitamento da forrageira. O emprego de técnicas de exploração, como o pastoreio voisin, possibilita o produtor a aumentar os índices produtivos, dando um grande salto em direção à sustentabilidade. O sistema voisin é a melhor maneira de se manejar uma pastagem. A gente consegue utilizar racionalmente a estrutura forrageira que uma propriedade tem e, com isso, alavancar a carga animal, ou seja, manter mais animais na propriedade e, consequentemente, a gente tem também um ganho de peso melhor e um faturamento melhor no final do período. E para acompanharmos de perto este processo, fomos até a Fazenda Santa Lúcia, localizada no município de Aporé, no estado de Goiás. A propriedade é de Cláudio Rivetti, mas quem nos explicou como foi feita a reforma da área foi o administrador César Rivetti. Aqui essa área tem mais de 40 anos, né, que a propriedade é do meu pai, e a gente vai determinando as áreas piores para a gente poder introduzir aí os pastagens. Então aqui a gente fez uma coisa muito simples, que a gente fez a gradiação, a nivelação, introduzimos aqui o calcário e foi plantado o MG5 e o estilosante. Então é essa pastagem que vocês estão vendo, com um custo relativamente barato e essa qualidade que a gente está vendo. Então acreditamos que durante os 4, 5 anos a gente continua fazendo o mesmo benefício nessa pastagem, depois às vezes entrando, se caso necessita, com alguma adubação. Após a reforma da área com o capim Charaés consorciado com o Estilosantes Campo Grande, foi feita a implantação do sistema voisin. Aqui nessa área a gente está trabalhando com uma lotação aproximada de 3 unidades animal por hectare e os piquetes têm 3 hectares cada um, o que dá aproximadamente 350 cabeças no lote que ocupam a área nessa época do ano, cerca de 2 dias, ou seja, um dia eles entram, permanecem no dia seguinte e saem no terceiro dia da área. Isso dá uma rotação média de 1 mês e meio, que é adequado para essa época de entrada de seca, o que vai nos permitir tanto alimentar muito bem os animais, quanto formar uma certa massa de pastagem que vai ser consumido nas próximas rotações, quando a chuva não permitir que a rebrota seja tão acelerada quanto a gente gostaria que fosse. Em um piquete com apenas 20 dias de descanso, o restabelecimento da pastagem foi fantástica. Isso se deve aos benefícios que o Estilosantes traz ao solo através da adição de nitrogênio. Aqui a gente pode ver um piquete que faz aproximadamente 20 dias que os animais saíram daqui, e aí se nota efetivamente um dos benefícios mais interessantes do Estilosantes para a propriedade, para a pecuária, que é a adição de nitrogênio que ele faz para o solo. Então esse pasto só conseguiu crescer e crescer muito nesse período relativamente curto, graças ao nitrogênio que foi incorporado ao solo, retirado do ar, incorporado ao solo pelo Estilosantes Campo Grande. Se não tivesse o Estilosantes implantado, a pastagem não suportaria a carga animal de 3 UA por hectare por muito tempo. Haveria necessidade de se fazer adubação nitrogenada, acarretando no aumento do custo da produção. Então a gente vê que a gente está se aproximando da seca e mesmo assim a gente consegue ter uma quantidade de comida muito grande para sustentar ainda durante bastante tempo aquela carga alta de aproximadamente 3 unidades animal por hectare. Possivelmente, se nós não tivéssemos a implantação do Estilosantes Campo Grande nessa área, para mantermos a mesma quantidade de animais, a mesma carga animal que a gente vem trabalhando nesse setor, nós precisaríamos trabalhar com a adição de nitrogênio químico, né? No caso, ureia ou sulfato de amônio, e isso aí acarretaria num aumento de custo muito grande para a propriedade e às vezes isso pode não se tornar econômico. Por isso que uma das opções interessantes, se a gente quer ficar independente
questão de nitrogênio de origem sintética é efetivamente a utilização de leguminosa, e aí o Estilosantes Campo Grande é seguramente a melhor opção. O valor nutricional do Estilosantes Campo Grande consumido pelos animais faz aumentar o ganho de peso, chegando a ganhar cerca de 1 kg por dia. A gente nota aqui nessa área que o Estilosantes ele fica mais ou menos da altura que o pasto estiver. Então a gente vê que o pasto está bastante alto, bastante saudável, e o Estilosantes está na mesma altura que a pastagem, ou seja, competindo com o pasto sem atrapalhar o pasto. Um ajudando o outro a fornecer alimento de qualidade para os animais e alavancando a produção que a gente espera aqui nessa propriedade. A melhoria da nutrição dos animais, que é proporcionada por uma leguminosa que tem um teor de proteína mais alto, ele contribui muito para o desempenho individual dos animais. Se a gente tem ganhos de peso melhores, a gente consegue ter também animais terminados mais precocemente e justamente auxiliando o pecuarista a produzir isso que o mercado quer, que são animais mais jovens, que têm uma carne mais macia e, portanto, eles vão poder ser mais valorizados no futuro pelo mercado consumidor. Santa Lúcia está hoje com uma lotação de 4 animais por hectare e, para César, este é um resultado muito interessante. Aqui nós estamos numa outra área da propriedade, né? E aqui temos, esses animais foram entrados hoje. A gente pode notar que a ponta do capim, o gado nem ainda tocou, ela foi trocada agora faz umas 2 horas. E a gente vê a quantidade de massa que tem para esses animais. Então, com certeza, como o André falou, esses animais estão ganhando 1 kg por dia. Isso para uma época que é uma época onde já está escasseando as chuvas, já é praticamente o começo da seca. Nós já estamos no outono, é um ganho muito significativo. E isso só é possível graças justamente à divisão de pastagem que a gente pratica aqui nessa propriedade, o que permite que os animais consumam sempre capim de boa qualidade e, apesar de ter uma grande quantidade de animais, a gente consiga um desempenho individual que é muito significativo também. A integração do sistema Voazan com o Estilosantes Campo Grande está proporcionando ótimos resultados. O sistema Voazan é a forma mais adequada de fazer o manejo de pastagem, onde a gente utiliza o potencial forrageiro de uma propriedade e, através do uso racional, consegue manter mais animais naquela área. O Estilosantes, ele efetivamente contribui com o aumento da quantidade de massa produzida. Então, através do nitrogênio que ele deixa para os pastos, ele com um custo muito baixo, ele auxilia a aumentar ainda mais a quantidade de pasto. Se eu tenho mais pasto, eu posso ter mais animais e, consequentemente, melhorar ainda mais a rentabilidade da propriedade.